programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, vejo neste programa. O que é o projeto? É basicamente oferecer assessoria e orientação jurídica a mulheres, não só mulheres, mas como nós somos as maiores vítimas, a gente às vezes tem o ato de falar mulheres, mas pessoas vítimas de violência doméstica, Além de não se importar, o governo também colabora para que as situações de violência, porque o desemprego também tem ligações com a situação de violência, principalmente contra mulheres. Se a categoria é formada por mulheres que chefiam as famílias, desempregar essas mulheres é colocar essas famílias em situação de fragilidade. Uma outra questão que o governo, infelizmente, trouxe de volta a baile é a questão do regime de recuperação fiscal. É um verdadeiro atentado contra o serviço público, contra o povo mineiro, que precisa desse serviço, que prevê aí o fim do concurso público, o congelamento de salários, carreiras por 9 anos. Nós vamos trazer aqui hoje um assunto muito sério. Vamos falar sobre violência doméstica e familiar. O que é o projeto Basta? Bom, o projeto Basta, Não Irão Nos Calar, conhecidamente, carinhosamente a gente chama de projeto Basta, O projeto ele foi criado pelo Sindicato de São Paulo, em 2019. Já foram atendidas mais de 200 mulheres, em situação de violência. Então, nós temos aí uma equipe, que é a Pamela Godoy, que é uma advogada feminista que já atua na causa, a Fernanda Lopes, que é a secretária, da mulher, da Contraf. Então, as duas estão expandindo esse projeto para os sindicatos aí de todo o país. E aqui em Belo Horizonte, no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, dos bancários das bancárias, a gente lançou esse projeto, no dia 13 de maio do mês passado. O que é o projeto? É basicamente oferecer assessoria e orientação jurídica a mulheres, não só mulheres, mas como nós somos as maiores vítimas, a gente às vezes tem o ato de falar mulheres, mas pessoas vítimas de violência doméstica, A gente cobra muito, isso dos bancos, inclusive isso está na nossa CCT, na Convenção Coletiva de 2020, tem uma cláusula onde foi incluído, o tema violência doméstica. Então os bancos se comprometeram a conscientizar, os funcionários sobre a violência doméstica. As bancárias, as pessoas vítimas de violência, elas podem solicitar aos bancos relocação para outras dependências, e o banco se compromete a manter esse sigilo, ofertar linhas de créditos, especial financiamento especial a essas mulheres, a possibilidade de alternância no horário de trabalho, para que não se crie uma rotina e aí minimize o risco dessas mulheres, E ao mesmo tempo que a gente cobra, uma postura do banco, a gente também faz o nosso papel, A gente, como sindicato, também tem um papel social, uma responsabilidade social, e esse projeto vem para casar com isso, Para além dessa questão da violência doméstica, acho que é importante, que também é concretíssima para qualquer categoria profissional. Na educação, nós também temos professoras vítimas de violência doméstica. E é importante que essa iniciativa de vocês, porque as pessoas às vezes têm ilusões de achar que em certos ambientes de trabalho não ocorre esse tipo de violência. E o que aconteceu e a forma como o sindicato das bancárias do país inteiro denunciou o comportamento do presidente da Caixa Econômica Federal, que foi nomeado pelo presidente da República, que era um assediador de mulheres, que criava condições para facilitar o assédio usando o recurso público, o recurso do banco. Então foi fundamental isso. Eu queria que você falasse um pouco disso também, sabe? Eu acho que essa palavra, o medo, ela se torna muito presente nesse ambiente de trabalho, porque tem a questão da hierarquia, e aí o medo de perder o trabalho, o medo de se expor, Você falou aí que tem alguns locais, alguns segmentos, de trabalho que a gente acha que não existe, E é muito tênue a linha, do galanteio, do assédio, O assédio moral não, ele é muito
ele é muito claro. Agora, o assédio sexual é difícil para a mulher, né? Até identificar isso. Será que está existindo mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça, né? E aí, eu, né, pesquisando e estudando um pouquinho sobre o caso, tiveram 2 casos que me chamaram a atenção, não no segmento bancário, de uma advogada e de uma médica. Hoje essa médica, ela chama Paula Veloso, ela atua, né, no combate à violência doméstica, e ela foi casada durante 9 anos, e durante 9 anos ela foi vítima de violência. E ela fala que ela não se via como vítima, até que ela percebeu que ela era vítima, porque a violência doméstica não é só agressão, né? Nós temos 5 tipos de violência doméstica, que é a física, patrimonial, psicológica, né, a moral e a sexual. A violência física é quando a agressão mesmo, né, a pessoa bate, né, a pessoa é agredida. Um empurrão, isso, um empurrão, um tapa, um puxão no braço, né? Sim. A violência patrimonial, às vezes a mulher tem o salário dela e o marido, né, o companheiro pega aquele salário e vai administrar, né, o dinheiro da mulher, ou os bens materiais dela mesma. Tem uma coisa que é muito recorrente, e todos que já passaram por esse tipo de situação sabem o que é isso. Brigou, toma a chave de casa, toma o celular, toma a bolsa, toma os documentos da pessoa, né, da mulher, para isolá-la, né, do mundo, para isolá-la da situação. Toma até as roupas. A violência psicológica, né, talvez acho que essa é um pouquinho mais difícil da mulher de identificar que ela está sendo vítima, né? Um exemplo, não vai na casa da sua mãe, né? A sua mãe não gosta de mim, ou não, eu não quero que você ande com tal pessoa, né? Então, assim, né, vai colocando coisas na cabeça da mulher, e é um tipo de violência também. Tem uma... Essa roupa não ficou bem em você, troca. Sim. Né? Tem uma caracterização disso, que é tentar o tempo todo nos culpabilizar por coisas, por qualquer situação. Nós sempre pensamos, nós mulheres, Sim, vítimas do patriarcado, nós sempre pensamos que poderíamos ter feito de uma forma diferente para não gerar nenhum conflito com o companheiro, com a companheira, com o marido, né? Então a gente sempre acha que a culpa é nossa, que o problema fomos nós que criamos, e a gente sempre pensa, depois de alguma situação conflituosa, poxa, será que eu poderia ter feito de uma maneira diferente para não provocar a indignação, a ira, sei lá que nome que se dê para isso, do outro? Nós somos muito atingidas por isso, muito, e é uma questão estrutural, é o patriarcado, porque a gente transmite isso mesmo sem querer. Nós que somos feministas, que batalhamos contra o patriarcado, contra o machismo, a gente às vezes se pega em situações parecidas com essa que eu acabei de descrever, mesmo sabendo identificar o que significa o patriarcado nas nossas vidas, a gente ainda passa por esse tipo de situação. Outro tipo de violência moral, verbal, né? São aquelas coisas, você tá gorda, você é feia, você engordou, né? São violências também. E como isso machuca, né? Como isso abala a gente psicologicamente mesmo, né? E a violência sexual, né? Que a gente não precisa nem conversar, nem, né, debater tanto aqui o que é, né? Qualquer estupro, né? Eu acho que essa é a que mais dói, né? A que é mais grave. Eu trouxe uns números de Belo Horizonte, de Minas e do país, gente. E é assustador. O jornal Tempo, de março do ano passado, ele fala que a violência doméstica aumentou 50% em Belo Horizonte. Eu acredito que é agravado pela pandemia, né? O auge da pandemia do ano passado passou de 1.659 casos em 2020 para 2.491 casos em 2021. Ou seja, esse número em 2022, infelizmente, tende a ser maior, né? A revista Piauí, de março do ano passado, ela traz que a cada minuto 25 mulheres são vítimas de violência no país.
E o Tempo, agora uma notícia recente, em junho de 2022, o jornal Tempo trouxe que 250 mulheres são vítimas de violência por dia, somente no primeiro semestre em Minas Gerais. E Minas Gerais é recordista nesses números de violência doméstica. E dessas 250 mulheres vítimas de violência por dia, foram 37 assassinatos e 64 vítimas de tentativas de feminicídio. O número assusta muito e a Paula Veloso, que é a médica que eu já citei, ela fala que 60% das mulheres com esse perfil, que passam por esse perfil, tem esse perfil de violência, elas se calam. Ou seja, o número ainda mais assustador, é ainda pior. O projeto já está funcionando, qualquer bancária, independente de ser filiada ao sindicato ou não, que estiver em situação de violência ou se tiver alguma dúvida, se está ou não sendo vítima de violência, a gente oferece orientação e assessoria jurídica, nosso corpo jurídico vai entender qual que é a necessidade dessa mulher, às vezes só orientá-la mesmo, para que ela, não só acolher, mas para que ela entenda se aquele momento, se aquilo que ela está passando é uma violência ou não, e aí nosso corpo jurídico vai orientá-la, seja com pedido de pensão alimentícia, de divórcio, Medidas protetivas, que é um tema tão importante. Então, o nosso corpo jurídico está capacitado para esse tipo de atendimento. Os canais de atendimento, eu queria deixar aqui os contatos pelo telefone 31 3279 7800 ou pelo e-mail fale_conosco@bancariosbh.org.br. Todos esses canais também estão disponíveis no nosso site, podem consultar e estamos lá prontos para atender e para orientar todas essas bancárias ou essas pessoas, todo esse público está, nós estamos disponíveis para atender. Principalmente na escola pública, como leva esse tema, um tema tão delicado e que não tem apoio do governo, principalmente aí do nosso presidente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Primeiro, acho que nós precisamos de um processo melhor de capacitação dos trabalhadores em educação para voltar, para lidar com a situação, para lidar com o assunto, para lidar com o conflito que essa discussão toda gera. Mas o governo de Minas Gerais não se incomoda com esse tipo de situação, não se incomoda com mulheres vítimas de violência. O governo de Minas Gerais se incomoda com o preenchimento das planilhas, com o preenchimento do diário eletrônico digital, com o bom desempenho nas avaliações externas, e não se preocupa com o que orbita a escola. Então, o governo não se preocupa num primeiro momento. Ele não se preocupa com o trabalhador em educação, com a trabalhadora em educação que é chefe de família. A maioria da nossa categoria é chefiada, as famílias da nossa categoria é chefiada pelas mulheres. Aí o governo já começa a negligência aí, porque ele não paga o piso salarial profissional nacional. Nós temos 2 leis em Minas Gerais que o governo trabalha para que deixem de existir. E como o governo não se ocupa, não se importa, não implementou nenhuma política pública nesse aspecto de combater a violência, porque a lei que eu estou dizendo que foi aprovada foi iniciativa da Assembleia Legislativa, foi iniciativa privativa da Assembleia Legislativa. Ah, mas o governo tem algum projeto? Possivelmente tenha, mas é um projeto que atende lá meia dúzia, para dizer que fez, mas que não ataca o volume o volume do problema. Ele pisa algumas coisas, como faz com as outras políticas que são implementadas pela Secretaria de Educação, dentro da lógica da educação. Então, isso é uma questão grave. E aí eu fiquei pensando aqui na minha cabeça sobre o projeto Mãos Dadas, que é o projeto de municipalização das escolas estaduais. O governo fez uma ofensiva muito grande agora nesse primeiro semestre de 2022 e ele desempregou as chefes de família, sabe? Porque
porque na nossa categoria nós temos as auxiliares de serviço da educação básica, são todas contratadas, porque o Estado não faz concurso há mais de 2 décadas, quase 3 décadas. Então, a maioria são mulheres, idosas, negras, chefes de família. E esse projeto cuidou, nesse caso o governo cuida, né? Cuidou de desempregar essas mulheres. Quer dizer, cuidou de tirar delas a autonomia, sabe? De sustentar suas famílias. Então, além de não se importar, o governo também colabora para que as situações de violência, porque o desemprego também tem ligações com a situação de violência, principalmente contra a mulher. Então, cuida para que isso aconteça. É muito surreal isso, é muito... Não estou torcendo os fatos para eles confessarem, não é isso, mas é uma conclusão que a gente precisa chegar. Se a categoria é formada por mulheres que chefiam as famílias, desempregar essas mulheres é colocar essas famílias em situação de fragilidade. Nós, professoras, nos incomodamos com tudo isso que acontece na escola, a gente se importa, quem está na escola sabe do que eu estou dizendo, e a gente se envolve para tentar ajudar, para tentar resolver a situação. Mesmo com um governo que nos combate o tempo todo, como é o governo do Estado de Minas Gerais, que elegeu os professores como inimigos desde o primeiro dia desde o primeiro dia desse governo. Falar do congresso do Sindiúti, né, que vai acontecer no mês de setembro, em Contagem. As informações, as orientações do regulamento, do congresso e como é que o trabalhador em educação pode participar já estão nas nossas subsedes, as informações estão no site. O congresso desse ano vai homenagear a nossa companheira Rosaura Magalhães, né, a primeira presidenta do Sindiúti, que faleceu no ano passado. E nós estamos muito, assim, a gente já tinha homenageado ela em vida, sabe? A gente tem essa tranquilidade, né? Sim. Mas agora nós vamos homenageá-la como a patrona do nosso congresso, né? Do nosso congresso estatutário, do Sindiúti. Então, nós vamos homenagear a Rosaura. E 12º congresso. 12º congresso dos trabalhadores em educação do Sindiúti. 9 a 11. 9 a 11 de setembro, em Contagem. É aquilo, né? A luta precisa ser feita. Se ela vai surtir o efeito esperado, a gente espera que sim. Nós conseguimos demonstrar que existem recursos para tal, os recursos são da educação, né, e também para os outros setores, existem recursos, e que é uma questão de vontade política do governo. Então, não caberia aí, né, uma decisão judicial, no nosso entender, já que, né, foi elevado pela Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, né, essa vontade da população em valorizar os serviços públicos, valorizar, sobretudo, a educação, que é uma lei do piso salarial profissional nacional que foi conquistada aí, uma luta também histórica, né, duras penas, 2008, e também em 2015 aqui no Estado, né, a lei que traz o piso pela nossa jornada de trabalho para todas as carreiras de educação em Minas Gerais. Né, são também leis essas estaduais que o governo vem atacando e vem questionando a constitucionalidade. Então a nossa luta, ela é muito ampla. Uma outra questão que o governo, infelizmente, trouxe de volta, né, a baile é a questão do regime de recuperação fiscal. É um verdadeiro atentado contra o serviço público, contra o povo mineiro, né, que precisa desse serviço, né, que prevê aí o fim do concurso público, o congelamento de salários, carreiras por 9 anos, né, e transferência de recursos públicos do frigir dos ovos para empresas privadas, organizações privadas, né, para executar, né, aquilo que tem que ser executado, né, porque é de responsabilidade do Estado. Então, são muitas frentes de batalha. Não é verdade
que são os impostos que deixam o combustível mais caro. É fácil vocês notarem, os impostos sempre existiram e as alíquotas mudam muito imperceptivelmente. Nós usamos o PPI. Para nós, o que é o PPI? É o preço de paridade de importação. Quando nós usamos o preço do valor do barril do petróleo lá de fora, ao invés de usarmos aqui dentro. Hoje o preço internacional do barril do petróleo está em torno de $120. Só que a Petrobras, para extrair o petróleo, ela gasta $30. $30. E cobra como? Cobra em cima de $120. Nós vendemos em cima de $120. Então, é porque nós temos essa paridade. Então, por que a gasolina hoje está a 7 com um preço do barril do petróleo mais barato do que estava em 2008? Por causa dessa maldita PPI. Não se deixe iludir achando que se privatizar a Petrobras vai melhorar. Vai piorar. Porque o empresário só visa lucro. A Petrobras ela tem que ser olhada pelo lado social também, e ela não está sendo. Está sendo olhada pela lógica de mercado, pela lógica do lucro, independentemente do que isso vai levar. A população tem que saber que o imposto, o asfalto existe por causa do imposto, o posto de saúde existe por causa do imposto, o professor existe por causa do imposto, o médico existe por causa do imposto. Então, se nós deixarmos de pagar imposto, quem é que vai ser beneficiado? Vai ser beneficiado só o rico, que pode pagar a escola privada, que pode pagar o plano de saúde ou mesmo a consulta privada, particular. O pobre, a população que mais precisa, vai ser abandonada, como está sendo abandonada e não está percebendo. Quando a gente fala, porque a impressão que se chega é que quando dá a notícia, né, o governo está reduzindo a alíquota do ICMS para favorecer, né, aí o preço da gasolina, você já mostrou aqui pra gente que não é. Mas eu queria que você nos explicasse, de fato, o que o governo poderia fazer em termos de melhoria em arrecadação de impostos, que poderia beneficiar a população? 2 países no planeta que não tributam dividendos: Brasil e Estônia. Os outros 200 países do planeta tributam. O que é o dividendo? Aquele empresário que você vê na TV, dono de uma fábrica de cerveja, e ele recebe daquela fábrica de cerveja 100 milhões de reais a cada trimestre, ele paga menos imposto em valor absoluto, não é em percentual não, em valor absoluto, que o trabalhador e a trabalhadora que recebe seu salário no final do mês. Ou seja, é tributo zero. Os grandes, os ricos, pagam 0 de imposto sobre dividendos. Além disso, nós temos que discutir, porque hoje a pirâmide social está de perna, a nossa legislação tributária, a pirâmide está de cabeça para baixo. Quem paga mais é a base, e quem paga menos é quem ganha mais. Então, tributar o consumo é injusto e cruel. Porque você tributa, a pessoa que ganha 100 mil reais, ela não vai consumir 100 vezes mais arroz do que o trabalhador que ganha R$1.000 por mês. O governo de Minas, ele vai e diz que quer adesão ao regime de recuperação fiscal. E você disse bem, impede concursos. Impede concursos, não pode ter concurso para a área de saúde, não pode ter concurso para a educação. Aí vocês que estão aí, não pode, não precisa mesmo. Tem muito servidor que acha que tem servidor e nós temos poucos. O mesmo governo aprovou um concurso para salários de R$35 mil. O mesmo governo que diz que usa o regime de recuperação fiscal para não fazer concurso, aprova esse concurso. Esse concurso, para você ter uma ideia, ele daria hoje nós temos 1.388 médicos no portal da Transparência de Minas Gerais, recebendo salários para atender a população. 1.388. O salário dele está em torno de R$10.300. Daria para dobrar a quantidade de médicos. Você que vai no posto de saúde e não tem pediatra, esse dinheiro daria para dobrar a quantidade de médicos. Na questão da privatização, né, a gente vê os Correios, uma luta que vocês têm travado. Acho que pouca gente sabe a dimensão dos Correios até, né? Acho que fazer essa interface entre Correios e educação, né? Sim.
Primeiro, o correio é um direito constitucional do povo, não é um favor que o governo federal faz à população. É um direito garantido em Constituição. E esse direito, ele é o direito de interligação entre as pessoas em todos os lugares do país, né? Já que o Correio está nos 5.570 municípios. Os Correios, ele tem essa ligação com a educação porque a gente distribui os livros didáticos, né? Que é um programa social do governo, né? Com os Correios e em todas as escolas, né? Em todos os municípios do país. Isso proporciona a organização de uma grade curricular, do ano letivo, né? Começando ao mesmo tempo em todos os lugares. Se a empresa for privatizada, isso acaba. Primeiro porque a lógica do capital é do lucro. Então, aonde não tiver lucro, não haverá atendimento de correios às pessoas. Isso é muito importante entender, né? Nós estamos aqui no aglomerado da Serra. Dificilmente uma empresa privada vai vir aqui no aglomerado aqui para poder fazer a distribuição de encomendas e cartas. Só se tiver muito lucro. O Correio já faz esse trabalho porque tem essa situação do subsídio cruzado, né? Que é onde os locais onde dão bastante lucros, né? Sustenta os locais onde não dão ou que dão menos lucro. Diga-se de passagem, a empresa, apesar de não ser o principal questão dela gerar lucro, né, de atendimento social à população, ela gera muito lucro e nesse último ano deu 3,7 bilhões de reais de lucro, né, e é por isso que eles querem entregar, porque não se entrega nenhum tipo de empresa que dá prejuízo. Só privatizam as empresas que dão lucro, que dão muito dinheiro, e aí eles querem entregar para os amigos do rei, para essa burguesia internacional, que não é nem essa nacional, tá, professor? Essa nacional aí a gente nem coloca no balaio. É a internacional, que é aquela que dirige os meios de produção de todo o planeta e que vão ganhar ainda mais dinheiro comprando uma empresa pública. Nos mais de 190 países do mundo, a esmagadora maioria, vamos colocar o número real, apenas 8 países têm os correios privados. Desses 8, se juntar todos eles, dá o tamanho do estado do Mato Grosso, vai. Poxa. Todos os países imperialistas têm os seus correios públicos e defendem isso. Não atinge. O Estado pode proceder à contratação de servidores para a rede estadual de ensino, desde que seja de forma temporária e não ocupem a função de magistério, pois eles são regidos pela Lei de Contratação Temporária 23.750 de 2020. Para maiores informações, procure o Departamento Jurídico do Sindiúti. Até a próxima! Bolsonaro quer mesmo baixar os preços dos combustíveis? Ele quer te convencer que sim. Sério? Isso é mentira, velho! Isso não é verdade! Além de ser uma medida eleitoreira que vale só até dezembro e vai tirar dinheiro da educação e saúde, ela não atinge a raiz do problema, o PPI. O preço de paridade de importação é atrelado ao mercado internacional e faz com que a gente pague valor de importado no petróleo produzido aqui no Brasil. O PPI não é lei, Temer implementou em 2016. E como é o presidente que indica os nomes na Petrobras e da maioria do Conselho de Administração, ele pode mudar isso. Só que Bolsonaro não quer. Ele critica a alta dos combustíveis, encena que a culpa é da Petrobras, se mostra indignado e assim cria narrativas para enganar o povo, detonar a Petrobras e facilitar sua privatização. Mas por que o presidente faz isso, insiste no ICMS, se o real vilão é o PPI? Para proteger os acionistas privados da estatal, a maioria estrangeiros, garantindo a eles lucros e dividendos exorbitantes. Com o PPI, só no ano passado, a Petrobras teve lucro recorde de 106 bilhões de reais e distribuiu mais de 101 bilhões de reais, a maior transferência de renda da sua história. E sabe de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso.
Não é isso que queremos para o Brasil. A Petrobras tem que retomar sua missão, ser uma estatal a serviço do país e do povo brasileiro.